Bom dia. Pela graça de Deus, estamos voltando mais uma vez com o programa Decisão. E hoje nós vamos falar de uma personagem tão extraordinária que mudou o curso da história do mundo. Nós vamos falar de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos têm falado a respeito de Jesus. Ele tem inspirado a muitos poetas, escritores e até cineastas. Eu não sei qual o seu pensamento a respeito de Jesus, mas quem foi Jesus Cristo de fato? O que diz as Escrituras, a Bíblia Sagrada sobre Jesus? Se você tem desejo de saber, com detalhes e de uma forma edificante, quem foi Jesus, eu quero convidá-lo a que nos acompanhe durante estes 30 minutos, porque nós vamos conversar com o pastor Augusto Nicodemos. E também ele trará uma mensagem ao seu coração, mensagem muito especial para a sua vida, que pode mudar o curso da sua história, dos seus pensamentos, da sua própria vida. Portanto, continue aqui conosco no programa Decisão. O programa Decisão está aqui nas ruas da cidade para saber o que as pessoas pensam a respeito de Jesus Cristo. Para você, quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo foi aquele que morreu na cruz de Calvário para nos salvar, a minha alma e a sua. Foi o Salvador do mundo, nosso Salvador. O que ele veio fazer no mundo para o Senhor? E dar o exemplo para que os homens se amassem, né? Para que houvesse mais amor no mundo, na humanidade. O que ele veio fazer no mundo? O que ele veio fazer no mundo? Proteger os filhos dele, né? Veio redimir a humanidade, que é muito hipócrita, né? É isso? Veio nos mostrar as coisas boas, a palavra de Deus, certo? E mostrar também que o caminho que nós devemos seguir. O Criador de todo o universo, entendeu? É a pessoa, é um ser soberano sobre tudo quanto existe nesse solo terrestre. Para mim é o máximo em tudo ele. O que foi que ele veio fazer aqui no mundo? Para mim ele veio fazer o bem para todos, né? E ao mesmo tempo tirar aqueles que aceitam dele as disciplinas e seguir, deixar o lado errado e caminhar certo. Eu considero uma pessoa, eu considero aquele que salvou a humanidade. Esse é um tema muito profundo e que só os altos intelectuais ou os teólogos conseguem dizer. Eu não posso lhe responder, sincero e honestamente. Você não pode nem imaginar por que ele veio ao mundo? Dizem que Deus mandou Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. E como nós recusamos, ele levou-o de volta tão cedo ainda, né? Não sei, eu sou muito cético, entende? Eu acredito, mas não tenho uma opinião formada, não. Nunca procurei me aprofundar nesse assunto, que acho que ele é profundo demais, mais profundo que os abismos do oceano. Jesus Cristo foi o maior homem do mundo. Foi e continua sendo, na minha opinião. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas lembre-se, ele também disse: quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Venha, deixe as trevas, siga Jesus. Muitos têm falado a respeito de Jesus Cristo. Jesus tem inspirado a poetas, escritores e até cineastas. E a pessoa de Jesus Cristo tem também sido motivo de grandes orações, grandes mensagens por parte da igreja, dos pastores e dos religiosos de um modo geral, até por parte de pessoas que não o aceitam. Pastor Augusto, será que Jesus Cristo existiu mesmo? O senhor poderia dar um breve resumo da sua vida? Pois não, Manuel. A existência de Jesus é comprovada não somente pelos evangelhos, que são documentos históricos datando do primeiro século da era cristã, como até por historiadores não cristãos, como é o caso do judeu Flávio Joséfo, que viveu na mesma época de Jesus e que registrou
no seu livro A História dos Judeus, a presença de Jesus ali na Palestina, na época em que ele havia vivido. Jesus, de fato, é uma figura histórica, tão histórica quanto qualquer outro fato da história secular, da história moderna. Bem, você pediu um resumo da vida de Jesus. Jesus nasceu no início da era cristã, nasceu na Palestina, ele nasceu em Belém de Judá, filho de carpinteiros, e ele cresceu, viveu como um menino judeu, foi educado na religião judaica e começou seu ministério público aos 30 anos de idade, mais ou menos. Antes ele foi precedido por João Batista, que anunciou que haveria de vir o Messias, o Salvador, e durante 3 anos Jesus percorreu, fez um circuito ali naquela região da Palestina, anunciando que o reino de Deus havia chegado e fazendo curas e libertando as pessoas de várias opressões. E, finalmente ele foi acusado pelos judeus de ser uma pessoa envolvida em sedições, um revoltado, um revoltoso que estava incitando as massas a não adorar o César, e sendo traído por um dos seus seguidores mais próximos, que era Judas. Então Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, que era o procurador na época, e foi então condenado à morte, mais a pedido dos judeus do que do próprio tribunal de Pôncio Pilatos, que o considerou inocente. Então ele foi crucificado, sofreu a pena de morte. Era esta a pena que era imposta aos presos políticos, né, que eram considerados culpados, e os seus discípulos então, depois de algum tempo, começaram a ensinar por toda aquela região, especialmente em Jerusalém, que ele havia ressuscitado. E daí o cristianismo veio até os nossos dias. Pastor, há muitas ideias sobre quem foi realmente Jesus Cristo. E, inclusive, alguns filmes retratam a sua vida. Por exemplo, como foi esse filme muito badalado, né? Chamado A Última Tentação de Cristo. Mas como saber, de fato, realmente quem foi esta personagem tão importante para todo mundo, e especialmente para os cristãos? Quem foi de fato Jesus Cristo? Só há uma maneira de sabermos, só há uma fonte confiável, e é exatamente o Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 4 evangelhos, 4 narrativas da vida de Jesus, que foram escritas por pessoas que andaram perto dele, que conviveram com ele, que comeram com ele, que escutaram as suas mensagens. Além dos 4 evangelhos, estes discípulos também escreveram algumas cartas, epístolas, como são conhecidas, às igrejas da época. Então são estas as únicas fontes históricas confiáveis que nós temos a respeito de Jesus. E, portanto, a única maneira de conhecermos a Jesus, de saber quem ele foi realmente, é estudando os 4 evangelhos e lendo estas cartas que os seus discípulos escreveram. Na verdade, a maioria das ideias errôneas a respeito de Jesus nasce do fato de que as pessoas não vão para a Bíblia saber quem é Jesus, mas se dão a especulações, a lendas, a tradições humanas, e assim perdem de vista a figura histórica de Jesus, que está retratada fielmente aqui nestes escritos que datam do 1º século. Pastor, por que é que os seguidores de Jesus Cristo, eles insistem em dizer que ele era diferente dos outros líderes religiosos? Bom, a história relata a existência de grandes religiosos como Buda, Maomé, Confúcio e outros. A nossa pergunta seria esta: há diferença realmente entre Jesus Cristo e esses outros líderes religiosos? Sim. Os seguidores de Jesus têm insistido que ele é essencialmente diferente dos demais fundadores de religião, pelo menos em 4 coisas. Em primeiro lugar, os discípulos de Jesus, os cristãos genuínos e autênticos, eles afirmam que Jesus, mais do que mero homem, eles insistem na humanidade de Jesus, mas dizem que mais do que um mero homem, Jesus era também Deus. Como, por exemplo, o apóstolo João, que foi um dos seguidores de Jesus, aqui no evangelho que ele escreveu, no prólogo, na abertura, ele já começa fazendo a seguinte afirmação a respeito da pessoa de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E em seguida ele vai para o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O evangelista João, ao falar sobre Jesus, o chama de o Verbo de Deus e diz que ele estava com Deus, era Deus e que se fez carne.
Então, nisto, Jesus é diferente dos demais líderes religiosos, porque, segundo seus discípulos, ele era o próprio Deus encarnado, o próprio Deus feito gente. Em segundo lugar, os discípulos de Jesus dizem que há uma diferença essencial entre ele e outros religiosos devido ao fato de que Jesus Cristo deu a sua vida pela vida dos seus discípulos. Que o Senhor Jesus Cristo pagou o pecado dos seus seguidores lá na cruz do Calvário, como o apóstolo Pedro, que é um dos seguidores de Jesus, nos escreve aqui na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 24, onde nós lemos as seguintes palavras: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus, segundo a narrativa dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele carregou os pecados, ele pagou o pecado, ele fez uma expiação, ele deu uma satisfação à lei de Deus, levando sobre si mesmo, lá na cruz do Calvário, os seus pecados. O que para muitas pessoas, a cruz, a morte de Jesus na cruz, foi um erro da justiça, um erro do sistema da época, judiciário da época, mas para os discípulos de Jesus, ali ele estava pagando os pecados de todos aqueles que haveriam de crer nele. Então, essa é a segunda diferença. Em terceiro lugar, segundo os discípulos de Jesus, ele ressuscitou de entre os mortos ao terceiro dia. Ele não ficou morto, como Pedro nos diz aqui, ele no sermão que ele pregou no dia de Pentecostes, e que foi registrado por Lucas aqui no livro de Atos, nós lemos a seguinte declaração do apóstolo Pedro: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Eles se diziam testemunhas da ressurreição de Jesus. O túmulo estava vazio, o corpo havia sumido. Então eles afirmaram que Jesus havia ressuscitado, que eles estiveram com Jesus, que viram Jesus. E nisso Jesus é diferente de Buda, de Maomé, de Confúcio e de outros líderes religiosos, porque nenhum deles ressurgiu de entre os mortos. E em último lugar, e que está uma diferença vital, Manuel, os discípulos de Jesus alegam ter uma comunhão profunda e íntima com ele. Um discípulo de Buda, por exemplo, não tem comunhão com Buda. Um discípulo de Maomé não tem uma relação mística com Maomé. Mas os cristãos se relacionam diretamente com Jesus. Há uma comunhão entre o cristão e Jesus Cristo. Então estas quatro coisas, pelo menos, fazem a diferença entre Jesus e os demais líderes religiosos. O cristianismo é essencialmente diferente de todas as demais religiões. Pastor, Jesus Cristo é comumente chamado de rei. E há uma linha, um sistema teológico que defende a seguinte posição: quando Jesus Cristo veio, ele queria de fato estabelecer um reino temporal aqui no mundo. Então, como é que fica aquela cena em que os judeus, logo depois da multiplicação dos pães, eles quiseram aclamar Jesus como rei, mas ele fugiu para os montes? Ou mesmo diante de Pilatos, quando ele disse: o meu reino não é deste mundo. E o próprio Pilatos disse: não vejo nele mal algum. Será que Jesus veio, na sua primeira vinda aqui, estabelecer um reino terreno, reinando lá em Jerusalém? Acredito que não, Manuel. O objetivo de Jesus, na sua primeira vinda, foi estabelecer um reino de natureza espiritual no coração dos homens. Ele disse: o reino de Deus está entre vós. O meu reino não é deste mundo. Ele não era deste mundo, como os discípulos também não deveriam ser. O reino de Jesus é, inicialmente, no coração das pessoas. Ele reina nos nossos corações. E a Bíblia nos diz que quando ele vier uma segunda vez, então ele reinará sobre a terra, reinará com os seus aqui nesta terra, que é o que a Bíblia chama de novo céu e de uma nova terra. Pastor, muitas pessoas acham que os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos e outros discípulos, eles inventaram esta história do poder de Jesus Cristo em realizar milagres, até a sua própria ressurreição, vencendo assim a morte, e negam também a própria divindade, dizendo que esta também é uma posição que foi inventada pelos seus apóstolos. O que o pastor diria a respeito disso? Bem, as pessoas que já partem, as pessoas que têm esta ideia, elas já partem do pressuposto
que não existe milagres e que, se Deus existe, é um Deus que não intervém na história. Então, eles já vão para os evangelhos, já vão para as narrativas da Bíblia, dispostos a dar uma solução para aquilo que está descrito. Eles não acreditam que seja possível a ressurreição dos mortos, não acreditam em milagres. Então, eles já partem com esta perspectiva, com esse preconceito. E então, eles têm que dar uma explicação para o fato de que os discípulos afirmam que Jesus ressuscitou e que ele fez milagres. Qualquer pessoa que leia a Bíblia, que leia a narrativa da ressurreição, a narrativa dos milagres de Jesus de forma despreconceituosa, vai perceber a simplicidade, vai perceber a singeleza, vai perceber a falta de elaboração, a falta de exagero nas narrativas. Além do mais, o caráter dos cristãos é incompatível com a mentira, com o engodo. Os cristãos verdadeiros têm provado através da história a sua sinceridade, a sua honestidade, caráter este provado pelas perseguições do primeiro século e pelas demais provações que a história lhes trouxe. Então, a verdade é que as pessoas que assim dizem não têm fé. E eu sinto profundamente no meu coração, me entristece saber que realmente há pessoas que não conseguem crer na narrativa singela e simples do Evangelho a respeito de Jesus, dos seus milagres e da sua ressurreição. Pastor, uma coisa muito interessante e que tem servido de motivo assim para críticas em relação aos cristãos. Por que os cristãos insistem em dizer que só Jesus Cristo é o caminho para a salvação do homem? Por que isso? Os cristãos acreditam firmemente que Deus enviou apenas um Salvador ao mundo e que este Salvador foi Jesus Cristo. Eles acreditam que só há uma pessoa autorizada, uma pessoa capaz de salvar o mundo, e que é Jesus. Eles acreditam que todos os demais enviados que vieram se arrogando o direito de serem salvadores do mundo não passavam de embusteiros, de mistificadores, de heréticos e de pessoas que estavam tentando desviar as pessoas de Deus. O próprio Jesus afirmou, eu quero ler aqui as palavras dele no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 26. O próprio Jesus afirmou que apenas ele tinha autoridade para salvar o mundo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo a declaração do próprio Jesus, ele é o único caminho. Os discípulos de Jesus entenderam isto e afirmaram isto claramente, como por exemplo aqui o apóstolo João, no capítulo 3 do seu Evangelho, a partir do verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É por esta razão que os cristãos insistem que só Jesus Cristo salva, porque eles não reconhecem em nenhuma outra pessoa esta comissão divina, este poder dado por Deus de salvar a humanidade através do sacrifício na cruz do Calvário. Então, pastor, nossa última indagação. Será que Jesus Cristo, de fato, muda radicalmente a vida das pessoas? Há exemplos disso? A própria Escritura está repleta de exemplos desta natureza, de como pescadores como Pedro, Tiago, João e André, publicanos como Mateus, ladrões como Zaqueu e tantas outras figuras como Maria Madalena, elas tiveram suas vidas transformadas pelo carpinteiro de Nazaré. Jesus mudou seus corações e colocou-os como exemplo para o resto da humanidade, o resto da história, de que ele realmente é o Salvador do mundo e que tem poder para libertar as pessoas e transformá-las. Fora os exemplos da história contemporânea e da história pregressa também, há uma longa galeria de transformações, de pessoas mudadas pelo poder de Jesus Cristo através dos séculos. Basta que se leia a história da igreja cristã e veremos homens, por exemplo, como Agostinho de Hippo e quantos outros que se destacaram através da história do homem, como sendo aquelas pessoas que realmente foram mudadas e transformadas por Jesus, como elas mesmas afirmam. E assim encerramos essa nossa parte de entrevista dizendo estas palavras: Jesus também mudou a minha vida e a vida do pastor Augusto Nicodemos.
Mas Jesus mudou tão radicalmente a vida de 12 homens, que com estes homens simples e iletrados, ele transformou o curso da história da humanidade. Nós voltamos com você daqui a alguns instantes. É com muita alegria no meu coração que eu venho falar de Jesus Cristo para você nesta manhã. Uma das maiores dificuldades em falar a respeito de Jesus é escolher na Bíblia Sagrada as muitas comparações, as muitas parábolas, símiles que ele usou para descrever a si próprio, para transmitir às pessoas da sua época o que ele era e o que ele queria fazer e podia fazer pelas pessoas. Tenho sentido no meu coração o desejo de lhe dizer nesta manhã a respeito de Jesus, partindo de uma comparação que ele fez certa vez. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 35. Ele disse as seguintes palavras: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que coisa impressionante, não é mesmo? Jesus aqui se oferece a nós como sendo aquele que pode matar a nossa fome e a nossa sede. É claro que ele não está se referindo à fome física e à sede física, porque para que nós satisfaçamos o nosso apetite, a nossa sede, basta que nós de fato utilizemos os elementos, os recursos apropriados. O Senhor Jesus fala aqui de uma sede mais profunda, que alimento nenhum na terra pode satisfazer. É a sede da alma, aquele anseio na nossa alma, aquela fome de Deus, aquele desejo de um sentido para a vida, aquela busca das perguntas, as respostas às perguntas mais cruciais da vida. Quem eu sou? De onde vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E você sabe de uma coisa? Milhares de pessoas neste momento estão tentando saciar esta fome, esta sede lá da sua alma com muitas outras coisas. O sexo, por exemplo, pessoas que se lançam desenfreadamente nas experiências sexuais, buscando prazer sexual, com o objetivo de aplacar a fome e a sede do seu coração. Estas pessoas descobrem que todo o sexo do mundo não pode matar a fome e a sede da sua alma. Outros se lançam desesperadamente em busca do dinheiro, da fama, da segurança financeira, de uma posição social, ser reconhecido pelos outros, crescer na vida, ser alguém. E quando chega lá? E como explicar o fato de que as pessoas que chegaram lá ainda continuam com fome, com sede, um vazio, um vácuo no coração que não pode ser preenchido com estas coisas? Mas aqui Jesus Cristo nos diz que Ele é o pão da alma, que Ele é o pão da vida, que Ele satisfaz os anseios mais profundos do nosso coração e que Ele nos dá uma satisfação tão grande que Ele diz aqui que quem nele crê, aquele que vai a Ele, jamais terá fome. Ele nos promete uma satisfação sem fim. Você sabe que os prazeres que nós desfrutamos aqui neste mundo, eles são de fato passageiros. Os prazeres que nós participamos, eles têm um término. E a gente sabe que depois de determinados prazeres, o que vem, na verdade, é a desolação, é a tristeza, a solidão, a depressão. Mas o que é surpreendente aqui nesta afirmação do Senhor Jesus é que Ele quer nos dar uma satisfação tão plena que Ele diz que aquele que vem a Ele jamais terá fome e quem crê nele jamais terá sede. Você não gostaria disso? De uma vida tão plena, de uma vida tão cheia, de uma vida tão satisfeita no íntimo do seu coração, que você jamais voltará a sentir esta fome e esta sede na sua alma? O Senhor Jesus se oferece como aquele que pode matar esta fome e matar esta sede. De que maneira nós podemos ter Jesus em nossa vida ao ponto de matar esta fome e esta sede existencial que existe na vida de todas as pessoas? Ele mesmo nos diz, ele diz assim: aquele que vem a mim, aquele que crê em mim. O Senhor Jesus não é apenas uma lenda, não é apenas uma figura da história enterrada lá no passado distante, mas Ele está vivo. Ele está vivo aqui e agora. Enquanto você me ouve nesta manhã, o Senhor Jesus está vivo. A Bíblia nos diz que Ele ressuscitou de entre os mortos, que Ele venceu a morte e que subiu aos céus
e que Deus lhe deu todo o poder no céu e na terra, e que Deus colocou Jesus como o Salvador do mundo, e fora dele não há salvação. E hoje, aqui e agora, nesta manhã, Ele deseja satisfazer a sede profunda da sua alma. Venha a Ele nesta manhã, creia nele nesta manhã. Você me pergunta, como é que eu posso ir a Jesus se eu não vejo Jesus? Eu vou lhe dizer como você pode fazer isso. Aí mesmo onde você está, aí onde você se encontra, você pode ir a Jesus pela fé, crendo nele. Você não gostaria de orar nesta manhã pela fé ir a Jesus? Você não gostaria nesta manhã de crer nele, de recebê-lo como o pão da sua alma, o pão da sua vida? Eu gostaria de ajudá-lo. Aí mesmo onde você está, você pode se dirigir a Jesus. Você não gostaria de fazer isso? Eu vou orar nesse instante. Por favor, me acompanhe nesta oração. E assim, vamos nos achegar a Jesus. Ore comigo. Senhor Jesus, eu tenho procurado a satisfação para a sede e a fome da minha alma em tantas coisas, mas eu confesso nesta manhã que continuo insatisfeito. E agora eu creio em Ti e quero receber-Te como aquele que pode dar sentido à minha vida. Quero receber-Te como aquele que morreu por mim, que pagou os meus pecados e que pode me reconciliar com Deus. Eu Te confesso os meus pecados nesta manhã, que me afastei de Deus, que quebrei a Sua lei e por isso meu coração está com fome. Entra na minha vida nesta manhã, por amor do Teu nome. Amém. Se você orou comigo de todo o coração e se chegou a Jesus, pedindo sinceramente que Ele entrasse na sua vida e crendo nele como aquele que satisfaz a sua alma, sem dúvida, Ele escutou a sua oração, porque Ele é fiel. Eu quero lhe dizer nesta manhã que você deve procurar a igreja evangélica mais próxima da sua casa, onde você deve crescer na sua fé em Jesus Cristo, aprender a estudar a Bíblia, aprender a orar e andar nos caminhos do Senhor. Faça isso e lembre-se, Ele é o pão da vida. Apenas Ele satisfará a sua alma. Até outra vez. Hoje ficamos por aqui. Estamos encerrando mais um programa Decisão. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão a você, amigo telespectador. Não seja apenas um crente de programa de televisão. Você deve se envolver com a igreja, com o reino de Deus, estudar a sua palavra, se congregar, comungar com todos os crentes. Você pode procurar uma igreja evangélica mais próxima de sua residência, ou então a igreja presbiteriana do Jockey, que fica na rua Napoleão Lima, número 1969. Até sábado, se Deus assim permitir. Até lá.